Branco 123, Centro, Garanhuns. A Barra Nova Atacadão está com diversas ofertas, então vem correndo conferir. Achocolatado líquido Italac 200 ml, 89 centavos a unidade. Caixa com 24, apenas 18,96. Amendoim Santa Helena, 35 centavos a unidade. Fardo com 60 unidades, R$18. Essas e mais outras promoções você encontra na Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, no centro de Saloá. Vem pra cá economizar, vem! Quem entende de estilo próprio conhece a Coach, porque a Coach é mais que uma marca, é um conceito de moda. E a ótima notícia é que em breve vai ter Coach em Garanhuns também, porque Garanhuns e a Coach combinam em tudo. Aguarde nossa loja na Rua Dom José, no centro da nossa cidade. Tudo o que você precisa para ficar linda, a Coach tem. Siga nosso Instagram, Coach Garanhuns Oficial, e confira as badaladas novidades da nossa loja exclusiva. Coach, mais que uma marca, um conceito de moda. Curta sua festa junina com saúde e sem aglomeração. Na rede de farmácias Deon, você encontra as melhores ofertas para cuidar da saúde e da beleza, com descontos especiais às compras à vista e o melhor atendimento da cidade. Pule a fogueira da caristia e reforce a sua imunidade com alimentação saudável e nossos suplementos vitamínicos. Preço baixo, saúde, festa junina sem sair de casa. Rede de farmácias Deon, o caminho da saúde. A premiação do Mandacaru da Sorte Especial do Dia dos Namorados está demais! 40 mil reais em dinheiro, 40 mil reais só pra você no quarto sorteio. E ainda tem 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo, 5 mil no terceiro sorteio e 10 prêmios de 500 reais no Giro da Sorte. Isso só custa 5 reais. Corra, compre já o seu. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Liga o rádio pra você vai ver. ZYD 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. É isso aí, meus amigos. 12:01 na 102,3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, seu programa de política, economia e comportamento. E de segunda a sexta, comigo, das 12 às 13, ele, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano. Como o Matheus já falou aqui, está começando agora o nosso programa Quarto Poder. Já quero agradecer demais a audiência de vocês nessa segunda-feira aí. Todo mundo com energia, né? Ou não, às vezes meio morgado. Enfim, pessoal, ó, Quarto Poder Marano são multiplataformas, tá? Então a gente tá no YouTube, no Deezer, no Spotify. Onde você procurar, Facebook. Lá estaremos. Facebook, Instagram, @QP Quarto Poder. Lá no Instagram é melhor, porque tem tudo, né? Não? Exatamente. No Instagram você vai encontrar um linkzinho lá, Linktree, acredito, que vai estar embaixo lá, elencado nominalmente todas as redes sociais, com linkzinho, a coisa mais fácil do mundo de você acessar e ter à disposição a qualquer momento todo o conteúdo do Quarto Poder. Olha, já registrar aqui a audiência do meu amigo Antônio Melquiades, que é motorista de aplicativo, estava aqui com a gente agora, veio me deixar aqui rapidinho e disse que era ouvinte do Quarto Poder. Grande abraço, Antônio. Com certeza. Quem está conosco também, de segunda a sexta, é ele, diretamente de Belo Jardim, Felipe Barros. Felipe Barros. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano. Temos que começar bem a segunda aí, com toda energia, né? Apesar de tudo que a gente vem passando, a gente tem que reunir forças e superar esses obstáculos. Vamos em frente.
Pois é. Muito bem, Felipe. Gostei das palavras. Eu já tinha esquecido de Felipe, na verdade, por isso que eu não anunciei. Eu pensei que ele tava off de novo hoje. Ele nunca tá no primeiro bloco, mas a semana passada a gente vinha tratando de um assunto que toca muito o Felipe. Eu particularmente não servi o exército, nem acho que o Lucas também não tivemos essa vontade. Aqui na nossa região é diferente de outros lugares, que a obrigação faz o dever, mas aqui não, aqui tem disponível várias pessoas com vontade, né, por ter um pensamento de engajar na carreira militar, e caso você não queira, necessariamente você não vai servir, né, é diferente aqui de outros lugares que a obrigação é maior, né. E a gente falava sobre a falta da punição, né, e uma análise da Adriana Mesquita vai falar para nós daqui a pouco sobre o enfraquecimento e a descredibilidade que isso passa para os quartéis, né? A falta da punição, a verdadeira impunidade diante de um caso envolvendo um militar em um ato político que a gente sabe que abre precedentes muito ruins, inclusive para deixar bem claro aqui para meus amigos do Exército, do 71BI, existe militar de esquerda, tá? Então não se incomodem quando... se, por exemplo, daqui a um tempo o ex-presidente e candidato à presidência Lula, se ele invocar uma força militar para si também, né? Vamos ver se vai ficar... Vale citar Chaves, né, Matheus? Não, Chaves já é o pupilo de Bolsonaro, né? Bolsonaro disse que ele era um exemplo para a América Latina. Isso não foi apagado nunca da história. Ele pode tentar querer desmentir, mas como diz Lucas, o print é eterno. Isso e muito mais a gente vai saber depois dos intervalos. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Rádio de Garanhuns, Marano. Em Tupanatinga, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. É isso aí, meus amigos. Estamos de volta, 12h06. E quem pode nos abrilhantar todo início de semana, né? Que ilumina para nós o cenário econômico e político também, que envolve a economia, não tem como correr disso. A gente vive num país de economia mista, onde o Estado exerce forte presença no meio econômico. Quem fala para nós um pouco sobre a semana econômica é o professor Écio Costa. Economia e negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre... A semana começa com muitas expectativas em relação à inflação aqui no Brasil e também dados do varejo e do setor de serviços. Mas vale lembrar que tivemos na semana passada recordes do Ibovespa seguidos, com o Ibovespa fechando acima dos 130 mil pontos e com o dólar nas suas mínimas de 2021. Isso trouxe um clima de bom humor no mercado, que vai depender aí da confirmação desses novos indicadores, né? A gente tem na quarta-feira a divulgação do IPCA, né, para o mês de maio, que deve seguir em alta, pressionando, né, a política monetária, isso puxado principalmente aí pelos preços de combustíveis, energia elétrica. Há uma previsão para que a inflação, segundo o Bradesco, tenha uma alta de 0,72% no mês, comparado com 0,31% do mês de abril. Também temos as divulgações da pesquisa mensal do comércio e pesquisa mensal de serviços, referência ao mês de abril, ao longo dessa semana, que projetam uma recuperação em ambos os indicadores, né, por conta da flexibilização
né, da mobilidade social conforme a vacinação vem avançando aqui no Brasil. No campo político, temos a continuidade da CPI da pandemia, onde o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai voltar a prestar depoimentos. Também teremos o Elcio Franco, ex-secretário executivo da Saúde, e o governador do Amazonas, né, que deverá vir na quinta-feira. Temos uma expectativa muito grande em relação à medida provisória que visa privatizar a Eletrobras, onde Marcos Rogério, do Democratas, foi escolhido como relator, e esse senador era tido como a melhor opção pelo Planalto. Então, a MP que vai expirar no dia 22 desse mês, se não tiver alterações, deve seguir para a sua aprovação. Temos também assembleias da B2W com a Lojas Americanas, para tratar da combinação dos negócios dessas duas companhias, que vem sendo muito falado, e a Raízen Combustíveis se prepara para protocolar o seu registro de IPO na CVM nos próximos dias. Então isso também chama muita atenção. Lá fora, a gente tem bastante movimentação com a divulgação do PIB da Europa referente ao primeiro trimestre para a região como um todo, e há uma expectativa de que seja mantida uma queda de 0,6%, apresentada no período anterior. Também teremos a decisão na quinta-feira da política monetária do Banco Central Europeu, e, por fim, lá nos Estados Unidos, já na terça-feira, o destaque vai ficar para os dados de emprego, novamente, né, que mostra os números de abertura de novas vagas de trabalho. Na quinta-feira, a gente tem também lá nos Estados Unidos o índice de preços ao consumidor, o CPI, né, que também há uma preocupação forte com relação à inflação lá nos Estados Unidos, e a expectativa é que o indicador tenha uma alta de 0,4% na variação mensal, comparado aí com 0,8% no mês anterior. E no acumulado de 12 meses, deve ir para 4,6%, comparando com 4,2% do período anterior. Uma ótima semana a todos, um abraço. Quarto Poder. Um abraço, professor. Professor que sempre deixa bem claro para nós qual vai ser o cenário econômico desta semana aqui, e sempre pontuando, né? A previsão do PIB, inclusive, eu vi a expectativa do Boletim Focus, que é o boletim semanal do Banco Central, e que melhora a expectativa do PIB para este ano. Eu espero que eles estejam corretos, né? Tudo necessita também da velocidade que a vacinação vai se tomar nesse segundo semestre, principalmente. Mas, como a gente vinha falando no bloco anterior, e é algo que eu sei que o Felipe toca mais ele por ter servido, enfim, ficou 7 anos no Exército, tem família que também serviu, acho que o teu irmão, o Rafael serviu junto contigo, né, Felipe? Justamente, serviu também, meu irmão, vários primos, aí eu puxei a fila, mas vários familiares serviram o Exército depois de mim. Felipe, inclusive, uma coisa que me marcou muito no programa foi aquela fala tua sobre os princípios, né, sobre os pilares do Exército. Eu queria que tu, se não fosse pedir muito, para você gastar um pouquinho da voz, eu queria que você repetisse aí pra gente sobre em que o Exército é fundado. Lucas, se não fosse para gastar minha voz, eu não tava nem aqui, né, meu amigo? Brincadeira. Vamos lá. É o seguinte, né, os pilares do Exército são 2, né? A hierarquia, que é você seguir as ordens dos seus superiores hierárquicos, né? Seguir a ordem de antiguidade, a ordem de hierarquia mesmo, né? Seguir as pessoas conhecem como a cadeia de comando, né, que seria coronel, começando mais alto, né? O ponto mais alto da carreira militar, que é o generalato, os generais, e aí a gente vai descendo, coronéis, major, etc. A gente seguia essa ordem. E o outro, que foi o pilar que foi, eu diria que foi demolido esse pilar, né? Ontem não, na semana passada, que foi o pilar da disciplina, né? A disciplina que é o seguinte, não é que você não pode errar, todo mundo erra, né? Mas quando você erra, você é punido por aquilo que você fez de errado, né? Como acontece na vida civil, né? Se algum civil
chega na rua e bater em alguém, vai ter uma punição, né? Vai ser preso, vai cumprir a sua ou cadeia ou outro tipo de prestação de serviço comunitário, etc. Eu só tenho uma pergunta rapidinho. Você lembra do movimento Escola Sem Partido? Que não vingou, vários problemas inconstitucionais dentro. E o quartel sem partido vai ter ou vai ser quartel com partido mesmo? Como é Matheus, que nesse ponto aqui eu já falei na semana passada, mas eu gostaria de citar, né, um tweet aqui do general Santos Cruz. Ele fez um texto aqui, publicou uma parte no Twitter e outra parte aí no Facebook. Eu recomendo para os ouvintes que queiram saber mais do assunto, sigam o general Santos Cruz e vejam o que ele falou. Lembrando aqui que o general Santos Cruz fez parte do governo Bolsonaro. Então ele conhece por dentro. Quando ele viu que o caminho que Bolsonaro estava seguindo, ele abandonou o barco, né, antes que ele afundasse. Então é um general muito conceituado no Exército Brasileiro. Eu lembro dele na época que eu servi, todo mundo falava muito bem. Era um general assim super preparado, foi paraquedista, comandante da Brigada Paraquedista, salvo engano. Então é um homem muito preparado. E vamos lá ao que ele falou. Ele disse o seguinte: houve um ataque frontal à disciplina e hierarquia, princípios fundamentais à profissão militar. Mais um movimento coerente com a conduta do presidente da República e com seu projeto pessoal de poder. A cada dia ele avança mais um passo na erosão das instituições. Veja, um homem que fez parte do governo Bolsonaro. É isso que ele está falando a respeito do que aconteceu na semana passada. Em outro trecho aqui, ele fala: a politização das Forças Armadas para interesses pessoais e de precisa ser ida, que precisa ser pela raiz. E ele cita a irresponsabilidade e a demagogia de dizer que esse é meu exército, né? Palavras de Jair Bolsonaro, meu exército. Eu só posso dizer que o seu exército não é o exército brasileiro, pontua Santos Cruz. O exército brasileiro, pertence a todos os brasileiros, à nação brasileira. Exatamente. A gente... Olha, inclusive tem uma coisa que eu e o Matheus a gente comenta muito, fora do ar principalmente, e aí para o ouvinte entender também, quando alguém é autoritário, quando alguém tende a infringir as regras ou tomar um poder que deveria ser de todos para si, ele faz isso de forma paulatina, ou seja, ele faz isso de pouco a pouco. Ninguém toma poder de uma vez só, de uma forma abrupta, a menos que seja um golpe. Mas mesmo os golpes, eles são construídos... A narrativa antes, né? Exatamente, são construídos pouco a pouco. Então a gente tem que observar, quando nós criticamos aqui, não é exatamente uma crítica pessoal ao presidente. Eu sei que tem diversos apoiadores dele, mas quando atitudes assim acontecem, nós temos que apontar. Afinal, além de ser nosso papel, acho que como cidadão nós ficamos indignados. E quando a gente olha o desenho do mundo, onde houve esses ataques contra as instituições, contra a democracia, tudo começa aos poucos. Exato. Não, bom, como o atual presidente é fã do Chaves, talvez ele esteja pensando que o Chaves é o símbolo maior de verdade, como ele disse, para a América Latina, né? Porque ele falou que, nasce uma grande liderança, o que aconteceu na Venezuela, a grande liderança dele é responsável. Eu entendo aqui, Matheus, mas não vou tão longe assim, não. Eu vou porque Bolsonaro ele não precisa do exército todo, ele precisa de uma parte do exército. Foi o que aconteceu na Venezuela. Na verdade, Bolsonaro tem um passado um pouco estranho, inclusive, porque teve uma época da vida dele que ele apoiava Lula, dizia que Lula era um cara extremamente honesto. Eu me pergunto, Lucas, qual a parte da vida dele que ele não entrou em contradição? Né? Porque até se você olhar a campanha, se você observa o que ele fez na campanha e o que ele está fazendo hoje, o que é que tem a ver com o que ele disse na campanha? Agora aí, de Me fato, responda. Essa eu vou ter que concordar plenamente contigo, Felipe. 100%, se eu pudesse concordar, além de 100, eu concordaria. Porque Bolsonaro colocou toda uma plataforma de governo que, ao meu ver, não está sendo cumprida nada. Pelo contrário, além de não estar sendo cumprida, de certa forma, ele subverte alguns pilares que ele colocou ali durante a campanha. Ressignifica as palavras, né? Ressignifica, é uma palavra bonita.
Mas quem faz para nós uma análise mais completa desse assunto, para a gente poder comentar finalizando, é a Adriana Mesquita. Ela fala sobre a falta de punição que enfraquece e descredibiliza o Exército Brasileiro. Teve um probleminha aí com nossa querida Adriana Mesquita. Antes da Adriana entrar, então, eu gostaria até de comentar aqui, quando eu li esse texto do Santos Cruz, né, que a pessoa pode pensar, não, Felipe, você só passou aí 7 anos no Exército Brasileiro, você não tem prioridade para falar, né, você não tem lugar de fala, vamos dizer assim. Sim. Mas aí a gente pega o general Santos Cruz, que passou a vida inteira dentro do Exército Brasileiro, né? Ele é um general, acho que foi 4 estrelas, ele foi um general, não, perdão, acho que foi um general 3 estrelas. Então, 4, né? Então ele chegou ao topo da carreira. Acho que o próximo passo para ele seria somente ser comandante do Exército. Então ele chegou muito longe na carreira militar e ele tem a mesma visão que eu passei para vocês aqui na sexta-feira. Eu acredito, Felipe, que inclusive o Pujol, que estava sob o comando, e o GV, o general Vilas Boas, também tem essa mesma percepção, até pelas críticas que eles tecem diariamente, né? Mas agora sim, vamos com a nossa jornalista. O regulamento disciplinar do Exército e o Estatuto das Forças Armadas são claros ao proibir a participação de militares da ativa em manifestações políticas. Mesmo assim, o general Eduardo Pazuello não foi punido por participar de ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Para o advogado criminalista Felipe Melo de Almeida, a decisão do comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, de não punir o ex-ministro da Saúde, traz diversos efeitos negativos à força. O Exército cai em descrédito, perde a credibilidade. Os militares que sempre se orgulharam do respeito, da hierarquia, da rigidez das suas decisões exemplares, abre um precedente absolutamente temerário, uma decisão que repercutirá na disciplina dos seus membros. Pazuello poderia ter sido punido com advertência, que é a forma mais branda pela prática da transgressão disciplinar. Por isso, o arquivamento do processo sem nenhuma punição causou forte reação entre militares, congressistas, integrantes do judiciário e organizações da sociedade civil. Nos bastidores, fala-se da forte pressão de Bolsonaro e articulação do Ministério da Defesa para blindar o ex-ministro da Saúde. Almeida acredita que a saída mais plausível para resolver o impasse envolvendo Pazuello teria sido a ida do general à reserva. Inclusive, esta era já a opção vista como a melhor pelos militares, conforme o próprio vice-presidente Mourão afirmou, embora não colocasse fim ao procedimento disciplinar, mas certamente retiraria a força, a pressão política sobre esse procedimento, o que traria uma conclusão com menos visibilidade. Para evitar mais desgastes nas Forças Armadas, uma das estratégias de contenção de danos deve ser o reforço da recomendação por generais para que militares da ativa não apareçam em passeios de Bolsonaro. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Quarto Poder. É isso, meus amigos. Não tenho mais nada a acrescentar. A Adriana Mesquita pontuou muito bem, né? Matheus, eu lembro, uma vez eu servi no Exército, né? Eu era responsável pela faxina. E um belo dia, nessa semana que eu era responsável, um pequeno papel plástico eu esqueci de tirar, esqueci de varrer. E devido a isso, eu perdi um fim de semana. Passei o fim de semana preso no quartel. Tá? E aí a gente vê uma cana no quartel, bicho. Pois é, tomei cana por causa de um papel. Aí um indivíduo aí, o general Pazuello, faz o que fez e simplesmente não acontece nada. Imagine eu que já passei, já tô fora do Exército, imagine aquele soldado que tá preso por uma besteira lá no quartel no fim de semana. O que é que ele tá pensando agora? Né? A minha provocação vai em outro sentido ainda. Quando um militar de carreira se manifestar a favor do outro lado, tá? É muito bacana quando o time tá jogando pra gente, né?
Se um militar de carreira tomar uma posição, dizer, não, eu sou, sei lá, como eles colocam, eu sou parte de um delírio comunista agora, eu sou comunista, não sei o quê. Abre-se um precedente, meu amigo, para a politização do exército, que é o pior dos caminhos, tá? A democracia, quando ela se corrói, ela não se corrói do dia para a noite, né? Ela se corrói ao longo de muito tempo. Então, já pensou partidos rivais dentro de um quartel militar? Assim, uma das coisas mais complicadas e é um dos últimos bastiões, né, que seguram são o STF, as Forças Armadas, que deveriam ser, né, os guardiões da Constituição, né? Um legalista para manter a ordem e o outro para manter as regras do jogo, né? Mas infelizmente. Pois é, Matheus. Eu lembro que também eu fui convidado. Vocês sabem como a gente gosta de política aqui, todos nós, né? Nós três aqui, e nossos ouvintes também devem gostar muito do assunto. E eu lembro que eu fui convidado para participar de uma banca de votação da universidade, sabe? Da eleição da universidade. E eu não quis participar de uma pequena, né? Um pequeno símbolo, uma pequena participação política que seria, eu acho que nem é considerada a participação política, mas devido às regras eu me retive e não quis participar. Disse, não posso porque eu sou militar da ativa. Então não vou participar dessa banca de eleição. Não vou participar e me retirei por seguir esses princípios. E eu fico me questionando a partir de agora, né, esse precedente que foi aberto, que foi muito bem citado aí por vocês e também pelo General Santos Cruz no seu texto, com um precedente desse, o que é que nós vamos ter daqui para frente, né? Militares no meio da rua aí protestando, o que é que vai acontecer? Pois é, não é uma coisa boa não, gente. Vamos pensar com a cabeça no lugar, independente dos lados políticos e partidários ideológicos. Vamos deixar o exército de lado. E Matheus, como tu colocou aí, esse pensamento do outro lado, né? De repente, o exército como instituição, através de uma liderança, como são os generais, apontam para um autoritarismo de esquerda, um comunismo, por exemplo, socialismo. Aconteceu com Vargas, na né? América Latina a gente tem isso, né? Aconteceu com Vargas, né? A gente tomou uma ditadura de 30 a 45. Veja a Venezuela, por exemplo. O Maduro, ele só consegue manter seu poder porque o exército o mantém, né? Mantém, exatamente. Isso acontece aconteceu em outras ditaduras da América Latina ao longo dos anos. Então a gente tem que preservar, né, e prezar na hora de falar pelas instituições, esquecer os lados. Sempre. Mas eu tenho fé no nosso exército brasileiro e eu acredito que ele não vai partir para esse tipo de devaneio, não. Acredito que foi uma falha pontual. Espero que será corrigida, mas eu tenho convicção de que o exército não vai partir para nenhum devaneio desse tipo, não. É o que a gente torce. Vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Se você quer alegria, Amarano é o lugar. Rádio Amarano. Rádio Amarano. Todo sábado a partir das 11 horas, Boteco da Marano. Mais uma com a marca da 102,3. Também no Boteco, a rádio que todo mundo ouve. Eu não saio desse boteco, é só botar mais uma. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, meus amigos, 12h27, voltamos agora na Rádio Marano. Pessoal, lembrando que o Quarto Poder tá com um canal no YouTube agora, tá? Então você ajude a gente. Você que tá em casa ou no carro, independente de onde você esteja nos escutando, quando chegar, tiver um tempinho, abra seu celular, vá no YouTube, pesquise lá Quarto Poder e você vai achar nosso canal. Já se inscreva para ajudar os amigos, que é importante. Com certeza.
E agora a gente vai a uma entrevista muito bacana com ele, que é colunista da gente. E sabe onde ele está hoje, Felipe? Hoje ele está em Bezerros, tá? Foi visitar nossa amiga e colunista também, prefeita Luciele Laurentino, a respeito de algumas atividades que estão sendo feitas por lá, algumas obras e algumas entregas, do qual teve participação o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho. Quarto Poder Entrevista. Seja muito bem-vindo, ministro. Bom dia, Matheus. Bom dia, Lucas. Bom dia, Felipe. Mendonça Filho aqui falando de Bezerros hoje aí para a Rádio Marano, em Garanhuns e todo o agreste meridional de Pernambuco. Na verdade, hoje eu saí do Recife e me desloquei até Bezerros para acompanhar a prefeita Luciele Laurentino, que é a prefeita de Bezerros, na visita à Faculdade Vale do Pajeú, que está abrindo um campus universitário aqui em Bezerros. Essa faculdade foi criada à época, homologada a sua criação, quando eu era ministro da Educação, no município de São José do Egito, sertão do Pajeú. A gente pôde, evidentemente, avançar bastante com relação à implantação do processo de interiorização de faculdades, tanto privadas e organizações não governamentais como públicas. Vários campi foram criados na minha gestão como ministro da Educação. Citaria o campus de Salgueiro da Univasf, a expansão do campus de Petrolina também da Univasf, o campus Belo Jardim da Universidade Federal Rural de Pernambuco foi criado na minha gestão, a ampliação do campus da Federal em Caruaru também com o bloco de medicina, muito investimento também nos IF, nos institutos federais, do sertão pernambucano e o IFPE, todos também contando com a minha liderança à frente do MEC. Aí em Garanhuns mesmo, a gente investiu muito no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que hoje é a Universidade Federal do Agreste, e também no campus do IFPE, em Garanhuns, inclusive com um bloco novo, dedicado a uma nova biblioteca. À época, era diretor do campus, do campus do IFPE, o atual reitor, professor Zé Carlos. Então, essa é a minha história de trabalho. E na área privada também, nós homologamos e regulamos muito bem o segmento e o setor, com vários cursos criados e várias faculdades que foram abertas à época que eu era ministro da Educação. Portanto, essa faculdade Vale do Pajeú, como eu disse há pouco, foi criada quando eu era ministro da Educação, e hoje eu tenho a alegria de dizer que ela está abrindo uma nova unidade em Bezerros, sob a liderança de Painha, que é um advogado e empreendedor na área educacional. Então, fico muito feliz de poder visitar Bezerros. Vocês sabem que uma das principais paixões minha como homem público é a área da educação. Aliás, eu me dediquei de forma efetiva como ministro para ampliar a qualidade e melhorar a qualidade da educação no Brasil. Pensei desde a educação infantil, com ampliação da oferta de vagas em creches, espalhando a ampliação dessas vagas, creches públicas, pelos municípios de todo o país, e ao mesmo tempo também investindo na infraestrutura educacional, do ensino fundamental 1 e 2, novas escolas, escolas com quadras para os municípios, ligando a atividade desportiva à área educacional e também parcerias com os estados, inclusive o estado de Pernambuco, com programas e iniciativas de grande sucesso, como, por exemplo, as escolas em tempo integral, que nós nacionalizamos a política pública de educação em tempo integral, que melhorou, inclusive, o desempenho do IDEB, do ensino médio no Brasil, avanços no que diz respeito também à educação técnica profissionalizante com as ETES, escolas técnicas estaduais, que contaram com apoio nosso à frente do Ministério da Educação. Então, você casar a educação técnica com o ensino médio é muito importante, que você gera empregabilidade, acesso ao mercado de trabalho e um outro tipo de oportunidade para o nosso jovem.
E nesse leque de grandes iniciativas que nós lançamos no Ministério da Educação, eu citaria também a política de alfabetização, que eu considero vital melhorarmos a alfabetização das nossas crianças. Crianças bem alfabetizadas, elas terão assegurado um futuro educacional muito melhor. A política de formação do professor, que é também vital e transformadora, política que, inclusive, precisa incorporar novas tecnologias, tendo em vista, inclusive, essa pandemia, o casamento da chamada educação híbrida, presencial e à distância, né, remota, ela será cada vez mais uma realidade na área educacional. Então, o professor ele precisa estar capacitado, treinado e qualificado para a educação dentro da sala de aula e, ao mesmo tempo, habilitado em condições de ministrar aula remota, prestar esclarecimento para os seus alunos, corrigir provas, interagir com os seus alunos à distância, complementando a sua missão dentro da sala de aula. Então, toda essa agenda da educação é uma agenda que me toca, me apaixona. Assim foi meu legado como ministro da Educação. Esse é o meu compromisso de vida, como homem público e como uma pessoa que entende a educação como fonte transformadora da realidade social de qualquer país, de qualquer nação. E o Brasil só vai ser uma nação próspera, desenvolvida, se tiver a educação como a base dessa transformação. Concluir, eu quero aqui agradecer mais uma vez a Matheus, a Felipe e a Lucas a oportunidade de participar do seu programa todas as segundas-feiras, hoje aqui à distância de Bezerros, mas se Deus quiser na próxima semana eu já vou estar na minha base, onde a gente pode aparecer inclusive no vídeo, e as pessoas acompanhando pela internet, mandando também meu abraço para Jorge Branco, que dirige a emissora, e Priscila Krause, grande deputada, grande líder e minha amiga fraterna, que realmente representa com dignidade a força e a voz da mulher pernambucana na Assembleia Legislativa. Então, aos ouvintes, meu abraço fraterno, paz, saúde e uma semana de sucesso para todos vocês. Muito obrigado. Quarto Poder. Obrigado, digamos nós, né? Nós que agradecemos, Mendonça, sua participação, que sempre é brilhante às segundas-feiras aí, nos trazendo enfoques normalmente na área educacional, é claro, com toda a perspectiva política e transacional ali da política, né, que ele nos trata. Enfim, inclusive reiterar os abraços que ele deu agora para nosso grande diretor, Jorge Branco. Com certeza. Grande Jorge. Sim. E para nossa colunista também, por Krause. Esse é meu patrão. Meu chefe. Tá devendo a entrevista pra gente, ele não tá? Tá, sim. Tá. De fato, ele já mandou articular. Olha, ouvintes, Jorge, quando ele vier aqui, eu quero que ele fale duas coisas. A gente tem que falar de coisa boa e um pouco de coisa mais séria, né? Ele que administra o Hospital Perpétuo Socorro, junto com o seu irmão, Tinoquinho, e tem enfrentado com muita coragem, né, esse período pandêmico. Mas Jorge também tem uma surpresa muito bacana. Jorge já foi secretário de turismo. Ele já foi secretário da Garanheta. Meu. Olha aí. Pessoal que gosta de festa, assim como a gente gosta, Jorge, ele há muito tempo atrás, não muito tempo. Não muito tempo, porque ele não é tão velho. Chefe de velho, aí, não, mas já faz. Aqui a gente tá ficando velho mesmo. Não só ele. As coisas dos 30 anos, né, Matheus? Não, faz menos. Acho que umas coisas de uns 20 anos, mais ou menos. Ou pouco mais, pouco menos, mas acredito que é em torno dos 20 anos. Ele foi ministro, secretário, ministro, já foi secretário, tanto cultura, turismo e na época ele acumulou secretário de cultura. Esporte e lazer, né? Exatamente. E aí fez essa junção e, como você disse, ele que comandava aí a Garanheta e o Festival de Inverno. Olha aí. Será que tava ruim de festa, hein? Tempo bom. Tempo bom. Olha, mandar um abraço também para nosso amigo Arnaldo, que está aqui conosco. Na técnica, fazendo o quarto torcedor do esporte, botando as trilhas ali, liberando o microfone. E se não fosse ele, meu amigo, não tinha quarto poder. Não tinha quarto poder. Ele que é torcedor do esporte, retinto, veste a camisa. Arnaldo. Olha, dando um giro pelo estado, ainda segue a novela, né? O Miguel Coelho, prefeito de Petrolina, cotado para disputar o governo em 2022,
teve um encontro, vai ter um encontro presencial com o senador Jarbas Vasconcelos. Miguel ele tem intensificado, né, as conversas dele com a oposição, inclusive com integrantes da base aliada, tá? Ele gostaria de ver do lado dele, por exemplo, como Raul Henry, né, que é base do governo, deputado federal Raul Henry, atual presidente do MDB. Olha, Raul Henry, nessa disputa aí para o governo do estado, vai ser um dos fiéis da balança, que a gente chama, né? Aquele cara que quando fizer um movimento vai estabelecer muita coisa no cenário político. Porque hoje a gente tem uma situação onde o MDB ele tá meio que rachado, né? A gente tem o comando ali sobre Raul Henry, sendo base do PSB, numa força que vem lá de Petrolina, do Sertão, que é a família Coelho, né, na figura de Miguel, que provavelmente quer disputar aí o governo do estado. E para isso, né, ele deu uma entrevista a gente aqui, ele disse que achava necessário que o MDB fosse vanguarda, estivesse na frente desse processo de mudança. Então a gente tem que ficar aguardando aí como está sendo essa tratativa dentro do partido, e como eu disse, no final, o movimento que Raul Henry fizer, a diretoria do partido fizer em Pernambuco, vai ser o fiel da balança, vai decidir muita coisa no cenário para a corrida eleitoral de 2022. E o próprio Jarbas também, né, senador em exercício, então deve ter um peso enorme aí na decisão do partido. Exato. E, bom, como ele é aliado do Paulo Câmara, eu acho muito difícil, né, que ele mude de lado e abra mão do poder que o PSB dispõe para ele. Mas, Matheus, com o MDB tudo é possível, né? A Jarbas já foi oposição ao PSB, né? Ele já concorreu a... Ressaltar, inclusive, exato, Felipe, que Jarbas cresceu politicamente fazendo oposição a Lula, né? Exato. E aí, quando foi na última eleição... Era Lula livre. Aquele dedinho do Lula livre, né? Então aí a gente fica nessa dicotomia inexplicável. Não, mas aí... Por isso que eu digo que a gente pode esperar qualquer coisa, né? Que ele é muito atencioso conosco, mas se for apontar dedo para quem é Lula livre ou não antigamente, então a gente vai começar pela casa, né? O nosso prefeito atual, Sivaldo Albino, durante a campanha, foi disponibilizado, inclusive, pelos seus opositores, que ele esteve ele foi pro impeachment, né? Nas manifestações a favor do impeachment, né? Então... Tudo bem que são duas figuras distintas, né? Dilma e Lula, mas lembrando que faz parte a política do assim, núcleo, né? A política, ela é cíclica, né? E acaba tomando contornos diferentes. Mas vale salientar, tá? Que o atual senador Fernando Bezerra Coelho, ele que estará conosco, acredito que no próximo dia 14, tá? A gente tá para confirmar aí, falar um pouco sobre essa CPI, falar um pouco sobre os projetos do Senado para o estado de Pernambuco e as reformas macro de forma geral. Eu sei que ele destina muita emenda para a área do Sertão. É a base dele, né? Saber um pouquinho mais. E ele falou que não pretende disputar o Senado se Miguel for candidato a governo. Mas ele tem em mente que o filho será candidato, se não, ele será candidato à reeleição pelo Senado. A depender das disputa dura, viu, Matheus? É muito difícil, né? Porque a conjuntura política, ela necessita espaço para várias vertentes, né? Quando você faz uma composição. E nessa eleição, especificamente, só tem uma vaga para o Senado. Porque o que acontece? Explicar aqui para o ouvinte de casa. Nós temos uma situação diferente dos outros cargos eletivos, onde o Senado ele tem um mandato de 8 anos, tá? E aí, obviamente, como é que você vai fazer essa troca? Para cada estado da República, você tem três senadores, tá? Pernambuco tem 3 senadores lá. Hoje é Fernando Bezerra Coelho, que vai disputar a reeleição, provavelmente. A gente tem Jarbas e Humberto Costa, né? Do PT. E aí, o que é que acontece? A cada 4 anos, faz uma espécie de rodízio, né? Vai ter uma cadeira disponível, daqui a 4 anos são 2. Exato. Né? Na última eleição geral... O mandato geral, de senador é de 8 anos. Né? 8 anos. A última eleição geral que a gente teve, foram 2 que saíram. Na época, salvo engano, Armando ainda era senador. Sim. E eu não lembro quem era o outro, acho que era Humberto Costa, que sim, é isso mesmo. Sim. Humberto Costa que se reelegeu, e aí entrou ele Jarbas, né? Então, nessa agora só tem uma cadeira para disputar, que é a cadeira que ocupa atualmente Fernando Bezerra Coelho. Então ele vai para a reeleição, mas nós temos outras figuras no estado saindo aí para a corrida eleitoral do Senado. Silvio Costa Filho, por exemplo, que eu não sei se vai ser
para deputado federal vai permanecer ou se ele sai para o O Senado. PSB, ele tenta articular junto ao PSB. Aí, meus amigos, aí eu vou precisar perguntar ao nosso ex-prefeito Isaías Regis. Eu quero Isaías aqui para perguntar isso aí. Ex-prefeito, de que lado o senhor tá, hein? O senhor vai estar no palanque de Paulo Câmara, 8 anos fazendo oposição ferrenha a Paulo, e Paulo fazendo oposição também ferrenha ao senhor. Vai estar no palanque dele? Essa pergunta eu não vou deixar. Ele responde porque ele. E vale dizer pro ouvinte Se aí. tem uma pessoa corajosa politicamente é Isaías para falar o que ele pensa, então eu vou trazer ele aqui para ele responder isso. Sem papo da língua. Mas, ó, eu vou trazer uma situação para vocês aqui. Nós tivemos com o Armando Monteiro. Sim. Na sexta-feira, se não me engano. Quarta-feira, perdão, eu esqueci do feriado. Exato. Na quarta-feira. E ele deu uma espécie de puxão de orelha em Isaías aqui. Ele disse: Isaías, se eu puder lhe dar um conselho, veja bem onde você está. Exatamente. Veja bem onde você está. Ou seja, o que Armando quis dizer. Muito educadamente também, né? Claro, Doutor Armando com toda a elegância que uma amizade de anos que ele tem Doutor Armando com Isaías precisa, né? Se eu sou seu amigo, eu não vou falar com você de forma violenta nem abrupta. Com certeza. Foi mais um indicativo de que como se fosse um conselho de amigo. Armando dissesse, é isso. Até porque o doutor Armando pontuou aqui também, Lucas, relembrando a entrevista, de que foi ele que aconselhou Isaías a apoiar Silvio Costa Filho na última eleição. E ele apoiou porque Silvio Costa se encontrava no campo das oposições de Pernambuco. Agora Silvio Costa migra e entra à Frente Popular por Pernambuco, né? A Frente Popular por Pernambuco integra o PSB como cabeça de chave, né? Cabeça de partidos e engloba outros partidos. Agora na composição só se pode ter composição na majoritária, não se pode ter composição para o legislativo, né, no proporcional. E ele apontou, disse, olha, no momento fui eu quem incentivei, mas agora são diferentes as coisas, né? Então vamos ver. E é engraçado essa questão de Silvio Costa, Matheus, que me parece que ele vai na Frente Popular em Pernambuco e a nível nacional ele deve apoiar o governo federal, né? Então, ele é uma questão que fica assim meio contraditória. O homem ganha, né? Ele ganha no estado, ganha no federal, como é que não tem muito lado. Pois é. E essa é uma questão que eu queria debater aqui com vocês também. Outro ponto sobre o Silvio Costa é que a gente recebeu aqui, eu lembro que o prefeito de Terezinha, o Matheus, disse que vai apoiar Silvio Costa, ou seja, Silvio Costa tem bastante apoio aqui na nossa região, né? Vale citar isso. Tem o Isaías, tem Terezinha e Claudiano, e ele falou de Silvio Costa Filho. São próximos para o federal, porque inclusive, como ele disse aqui, eu presto serviço lá em Terezinha, em outras cidades aqui também da região, mas aí o que acontece é que Silvio Costa Filho de fato mandou muito recurso para esses municípios pequenos, assim, a exemplo de Terezinha, e aí ele obviamente retribui o apoio político. Pois é, meus amigos, em breve teremos, tá, o senador aqui, e também o irmão dele solicitou para a gente uma data, o Antônio Coelho, que é líder das oposições, vai estar falando conosco aqui. Aí vamos esclarecer mais, tirar um pouco dessas dúvidas, saber para que lado vai os coelhos. Os coelhos vão marchar firmemente com o Bolsonaro, se os coelhos vão buscar uma terceira via, se os coelhos vão estar no palanque novamente de Paulo, se o MDB vai dar a vaga a Miguel Coelho. Se a gente vai ter Isaías e Sivaldo Albino no mesmo palanque, eu acho que voto para Paulo, eu acho muito difícil. Mas esse debate está acalorando, né, da terceira via. Nas fim de semana aí teve debates acalorados aí sobre essa questão. Exatamente. Nós vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em bom conselho, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores?
Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h48, meus amigos. Nessa segunda-feira. 46, rapaz, tá adiantado aí. Ali tá 48. Nessa segunda-feira, dia 7 de junho. Rapaz, já era pra gente estar se preparando pro São João, né, bicho? Eita. Alô, Raquel Lira. Dia 18 vai estar aqui conosco. Olha aí, hein? Anunciando em primeira mão. Doutora Raquel Lira, prefeita de Caruaru, ela, a mulher brava, viu? A mulher que é ex-delegada da Polícia Federal, procuradora estadual, licenciada, né? Já foi deputada estadual, secretária de governo, filha de um grande político, Fernando Lira. Não, Fernando Lira? João Lira. Fernando Lira é o tio dela, que é uma das pessoas mais... Olhem, querem saber quem são as pessoas mais importantes? Pernambuco sempre teve papel político muito importante, né? Fernando Lira foi uma das pessoas mais importantes para a redemocratização deste país, meus amigos. Se vocês quiserem desvendar um pouco, eu falei de Agamenon na semana passada, na quarta-feira, quando o Armando Monteiro esteve aqui. Agamenon, que é de outra época, né, do início dos anos 30, como político interventor. Agamenon foi uma figura muito, digamos, não vou dizer contraditória, mas foi uma figura, digamos assim, excêntrica. Né? Sim, exatamente. Interventor colocado ao poder, alçado ao poder por Getúlio Vargas, né? Homem de confiança de Getúlio no Nordeste. E a gente tem Pernambuco sempre, como o Bruno Araújo, né? Pernambuco disse, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Pernambuco nunca faltou ao Brasil, decisivamente, né? Talvez esteja faltando um pouco agora, né? Faltando não só ao Brasil, mas ao próprio pernambucano. É mais triste. Mas ainda assim eu acho difícil colocar dessa forma, Lucas, porque, por exemplo, o senador Fernando Bezerra Coelho, concordando ou não, ele é líder do governo Bolsonaro no Senado. E anteriormente... tem uma participação política ativa, né? Isso aí, de fato. Agora, o que eu acho é que os contornos políticos tomaram uma forma em que a população hoje ela está sendo mais prejudicada. Então... sim, não, com certeza. Já vivemos momentos melhores, é verdade. Mas, falando em renovação política de Pernambuco, com força política, Pedro, agora sim o esporte vai para frente, porque com João Campos lá, a única coisa que melhora em Pernambuco é o Náutico sendo campeão, que para mim não melhora em nada, que eu sou torcedor do esporte. Mas Pedro não, Peu Campos, para os íntimos, né? Pedro Campos, ele é torcedor do esporte. Quantas vezes a gente assistiu o jogo do esporte e da época do saudoso Eduardo Campos, ele ia levar os filhos, né? Ele tinha que estar lá, talvez até no ato mais popular de se aproximar do pernambucano como governador. Os filhos dele, Pedro e acho que José, se não me engano, o mais novo, são torcedores fiéis do esporte. Eu me lembro deles na final de 2008, por exemplo, na Copa do Brasil, contra o Corinthians, eles estarem no campo, né? E Pedro agora é alçado a puxador de votos em 2022, tá? Uma ala reservada do PSB aposta no engenheiro Pedro Campos, irmão do prefeito de Recife, João Campos, como puxador de votos para o partido na eleição de deputado federal em 2022. Em dezembro de 2020, há 2 anos atrás, o blog Fala PE, ele falou, né, que Pedro Campos, como candidato, seria candidato já nessa próxima legislatura. São 25 vagas, né, que Pernambuco tem na Câmara Federal, e ele seria alçado como puxador de voto. Nas previsões do partido, devem disputar a reeleição os deputados federais Danilo Cabral, Felipe Carreiras, Gonzaga Patriota, Milton Coelho e Tadeu Alencar. Nas contas internas, faltam mais 1 ano para as eleições. A vitória de Pedro é vista como segura. Já os outros 5 parlamentares, junto com outros candidatos, disputam 4 vagas. O partido vê chances de fazer 5 federais novamente. O objetivo do PSB é de que Pedro herde o espólio eleitoral de João Campos, que obteve 460 mil votos, 460.387, para ser mais redondinho, no ano de 2018.
e ele foi eleito como o deputado federal mais votado da história de Pernambuco, né? Matheus, eu sinceramente não acredito que o irmão dele vá herdar todos esses votos que ele teve na última eleição, porque tiveram fatos aí. Fator comoção da morte do pai, né? Além desses fatos passados, né? A gente tem um fato superveniente agora, um fato que se apresentou no futuro, que é nosso presente, que foi a questão do combate ao Covid em Recife, né? A gente não pode esquecer isso, e acredito eu que o povo de Pernambuco também não vai esquecer. Não estou pedindo para ninguém não votar nele, mas a gente tem que abrir os olhos para essas renovações, né? O que o PSB vem fazendo. Por porque exemplo, assim, ele é um cara novo, mas ele não é. Vieram me dizer que ele era a figura da renovação política. Me desculpe, mas ele é tudo. Menos a renovação. Tudo que uma oligarquia política é. Ele não tem nada de Eu ia falar isso, Lucas, ainda bem que você se adiantou. Não preciso nem comentar. Felipe, ele é o fruto de uma oligarquia política, cara. Não tem nada de renovação, nada de novo nisso. Nada de renovação, pelo contrário. Ele é a perpetuação de uma oligarquia política que já tem tantas gerações que a gente começa a ver quase que crianças, adolescentes entrando na política com uma nada contra, obviamente, quem é jovem, pelo contrário. Mas ele entra na política com quando você entra pelos méritos, né, Lucas? Só para terminar aqui, Felipe, rapidinho. Ele entra na política com anjos da guarda muito poderosos, né, que são a Imperatriz Renata Campos. Exatamente, Imperatriz foi pesado. Aí a gente tem toda uma questão política aí do PSB que vem de anos armazenando poder, armazenando recursos para financiar e dar apoio às campanhas dos seus. João Campos recebeu 16 milhões de reais. Deixa eu repetir aqui para o povo pernambucano ficar bem claro. O prefeito do Recife, para ser eleito, ele recebeu de fundo partidário, ou seja, do meu bolso e do seu, 16 milhões de reais. Para uma campanha a prefeito do Recife. Não foi várias. Sabe quantas casas populares dá para fazer com 16 milhões de reais? Sabe quantos leitos de UTI dá para ser feito com 16 milhões de reais? Pois é. Então, quando o jovem entra pelos seus próprios méritos, Lucas, a gente tem que dar os parabéns, porque realmente é um assim, inusitado, porque que premia justamente esse tipo de atitude, esse tipo de oligarquia, né? Essas pessoas que utilizam o fundo eleitoral e fundo partidário, o dinheiro do povo, para ganhar campanha. E se a gente for analisar, por exemplo, João Campos, o mandato dele como deputado federal, foi um bom mandato, né? Ele ficou 2 anos aí. Por Garanhuns, na minha opinião, não. Foi o mais votado aqui em Garanhuns. Ele fez campanha, né? Mas que ele fez campanha como deputado, é isso que eu vi ele fazendo. Mas o que ele trouxe? Vale lembrar que ele foi o mais votado, deputado federal mais votado aqui de Garanhuns foi João Campos. E efetivamente o que ele fez pela cidade? Zero, nada. Entendeu? E ele vai vir de novo aqui pedir voto pro irmão dele. Então nós, o povo garanhuense da nossa região, temos que ficar atentos a isso. Que a única coisa que João Campos conquistou, né, foi a vaga de prefeito. Foi a vaga de prefeito. Né? Eu não vi nada. Todas as... Sinceramente. A única coisa que ele conquistou foi justamente isso. A vaga de prefeito que foi ganha com o seu dinheiro. Ainda vale citar isso. E aí é que tá, assim, Felipe, só complementando para a gente fechar esse assunto. Quando o cara tem uma família política por trás, massa, tudo bem. Mesmo que ele tenha os recursos, ok. Mas, além disso, ele tem que ter uma característica individual que mostre que ele é um bom político. Mostre que é um cara que vai entrar para fazer alguma coisa. O João Campos, ele não liderou o processo que estava atrás dele. Ele foi empurrado. Deixa eu só colocar uma coisa pontual aqui sobre a gestão dele na capital do Recife, que nos interessa muito porque Pernambuco, felizmente, o desenvolvimento do interior ainda depende muito da capital. A reforma administrativa de João Campos pousa, eu estava vendo outro dia no Colab, ele falando sobre digitalização do governo, atualização de padronização do governo digital. Eu queria entender que padronização do governo digital é essa que João Campos promoveu, que ele fez uma reforma administrativa que o que foi economizado foi R$78.
É essa administração que reformou a máquina pública da capital do Recife? A capital de Pernambuco administrar milhões e o corte que foi feito foi de R$78. Olha, e vale dizer que nessa reforma, Matheus, tu bem falado agora, foi ótimo tu tocar nesse ponto, porque é o seguinte, nessa reforma existem alguns cargos que estavam pendentes de concurso, né? Ou seja, aqueles cargos que são reservados para você entrar por meio de um concurso na Prefeitura do Recife e que ele não poderia fazer naquele momento o recurso, o concurso em virtude de uma legislação federal que nos proíbe até esse ano de fazer. E o que acontece? Ele fez a reforma administrativa, extinguiu cargos que entrariam por meio de concurso e transformou boa parte desses cargos aí e complementou, né? Ou seja, tirou aquela demanda de atividade ali e colocou ela como comissionada, ou seja, os cargos por indicação. Ao mesmo tempo que ele faz uma reforma que não economiza absolutamente nada. Eu diria o contrário, Lucas. Não, além de gastar mais... Só o tempo do... Hã? Pode falar, Lucas. Pode concluir aí, Lucas, perdão. Não, enfim, só para concluir. Além dele não economizar absolutamente nada com a reforma, ele traz mais capital político para ele, que eu acho que foi esse o sentido aí da reforma, que não é bem uma reforma. Com certeza. E se você pegar o tempo da pessoa que foi digitar o projeto, já era. O que você lucrou aí, os R$78, vão por água abaixo. Prejuízo para o povo de Recife, né, nesse caso. Só para encerrar um pouco de lucidez no debate, no cenário federal ainda, o Senado ele está debatendo um passaporte de imunização, que talvez seja o início, né, da migração desse modelo atual que estamos tentando implementar, que é das restrições para a diminuição da contaminação, para que a gente possa ter alguma coisa de contato social mais próximo através da imunização que já pode ser feita através das vacinações, né? Mas quem fala para nós isso é a Laísa Lopes. O Senado Federal vai debater nesta segunda-feira, a partir das 15h, o projeto de lei que cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária. A proposta determina que o passaporte poderá ser usado pelos entes federados para suspender ou abrandar medidas restritivas de locomoção ou acesso de pessoas a serviços ou locais, públicos ou privados, que tenham sido adotados com o objetivo de limitar a propagação do coronavírus. O projeto também prevê que o passaporte poderá ser usado para autorizar a entrada em locais e eventos públicos, na utilização de meios de transporte coletivos, ingresso em hotéis, cruzeiros, parques e reservas naturais, entre outras possibilidades. O documento será implementado por meio de plataforma digital a ser operada pela União, em coordenação com estados, Distrito Federal, municípios e com serviços privados de saúde credenciados. Reportagem Laísa Lopes. Olha aí, um alento, né? Futuro, alento. Parece tão distante ainda pra gente, mas espero que chegue. Eu espero que, assim, acredito eu, vendo a perspectiva mundial, né? Você já tem outros países fazendo isso, né? Fazendo isso, tomando as vacinas, e provavelmente daqui a um tempo essa demanda dos outros países vai estar terminada, né? Vai estar saturada, e aí vão sobrar vacinas e a gente vai conseguir vacinar todo mundo. A final da Liga dos Campeões, né? Foi assim, né? Só podia entrar quem estava vacinado e apresentava, né, o seu cartão de vacinação como um passaporte. Outra coisa que o Lucas tocou aqui num ponto importante é que os outros países, ao avançar da sua vacinação, irão doar vacinas, né? Eu li na Globo. Você viu que o vereador de Arco Verde fez um Esse aí eu não vou nem tocar no assunto, que o vereador de Arco Verde pontua que foi ele que conseguiu a doação das 21 doses de vacina que os Estados Unidos vai doar para o Brasil, diz que foi através de requerimento dele. Mas aí é um outro problema, né? É um problema chamado cara de pau, né? Olha, e a gente vai encerrando o programa por aqui, mas antes eu quero dizer o seguinte, pessoal. Para essa segunda-feira, vamos ter a autoestima desse vereador, né? Exatamente. Vamos ter essa autoestima porque tudo vem mais fácil dessa forma. Sua dica de livro e de filme, Lucas? Olha, hoje eu vou indicar um livro de Marco Aurélio, imperador ali do Império Romano, um livro chamado Meditações, para a gente refletir em momentos de dificuldade. É sobre uma escola de pensamento chamado estoicismo, ou seja, aceitar aquilo que você não pode alterar e aprender a conviver com aquilo. É bacana, muito bacana o livro Meditações de Marco Aurélio.
Bacana. Felipe, foi uma honra ter tua presença aqui conosco nessa segunda-feira. Desejo que tua semana seja bastante produtiva e esteja conosco amanhã novamente. Muito obrigado, Matheus. Desejo isso para todos os nossos ouvintes e para vocês também. Vamos ter uma excelente semana aí, muito produtiva. E não deixe de acompanhar o Quarto Poder na Rádio Marano ao meio-dia. Com certeza. Eu peço a todos que se protejam, fiquem com Deus e até amanhã, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Aqui você ouve as melhores. Marano FM. Em Itaíba, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Madrugada alternativa. Todo dia, 0 hora. Aqui na Marano. Marano FM. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro. A maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos com